Toda pessoa que pensa teme a guerra nuclear. E toda nação tecnológica a planeja. Todo mundo sabe que ela é uma loucura. E todo país tem uma desculpa. Há uma cadeia lúgubre de causalidade. Os alemães estavam trabalhando em uma bomba no início da Segunda Guerra Mundial. Então, os americanos tinham que fazê-la primeiro. Se os norte-americanos tinham uma, os russos tinham que ter uma. Depois, os britânicos, os franceses, os chineses, os indianos, os paquistaneses. Muitas nações agora colecionam armas nucleares. Elas são fáceis de fazer. Pode-se roubar material físsil de reatores nucleares. Armas nucleares tornaram-se quase uma indústria artesanal caseira. As bombas convencionais da Segunda Guerra Mundial eram chamadas de arrasa-quarteirão. Preenchidas com 20 toneladas de TNT, destruíam um quarteirão. Todas as bombas, jogadas em todas as cidades na Segunda Guerra Mundial, somaram 2 milhões de toneladas de TNT, 2 megatons. Coventry, Roterdã, Dresden e Tóquio. Toda a morte que choveu dos céus entre 1939 e 1945. 100 mil arrasa-quarteirões, 2 megatons. Hoje, 2 megatons é o equivalente a uma única bomba termonuclear. Uma bomba com a força destruidora da Segunda Guerra Mundial. Mas há dezenas de milhares de armas nucleares. As forças de mísseis e bombardeios da União Soviética e dos Estados Unidos têm ogivas apontadas para mais de 15 mil alvos designados. Lugar algum do planeta está a salvo. A energia contida nessas armas, gênios da morte, esperando pacientemente o esfregar das lâmpadas, totaliza muito mais de 10 mil megatons, mas com a destruição concentrada eficientemente, não por 6 anos, mas por algumas horas. Uma arrasa-quarteirão para cada família do planeta. Uma Segunda Guerra Mundial a cada segundo, com a duração de uma tarde preguiçosa. A bomba jogada em Hiroshima matou 70 mil pessoas. Em uma troca nuclear completa, no paroxismo da morte global, o equivalente a 1 milhão de bombas de Hiroshima seria jogado no mundo todo. Mas em tal troca, nem todo mundo morreria com a explosão, com o incêndio e com a radiação imediata. Haveria outras agonias. A perda de entes queridos, as legiões de queimados, cegos e mutilados, a ausência de cuidados médicos, doença, praga, radiação de longo prazo, envenenando o solo e a água, a ameaça de tumores, partos de natimortos e crianças mal-formadas, e o sentido inútil de uma civilização destruída por nada, o conhecimento de que poderíamos ter evitado e não evitamos. O equilíbrio global do terror, em que os Estados Unidos e a União Soviética foram pioneiros, mantém reféns todos os cidadãos do mundo. Cada lado sonda persistentemente os limites da tolerância do outro, como a crise dos mísseis cubanos, o teste de armas antissatélites, o Vietnã e as guerras do Afeganistão. Os sistemas militares hostis estão presos em um horripilante abraço mútuo. Um precisa do outro. Mas o equilíbrio do terror é um equilíbrio delicado, com muito pouca margem para erros de cálculo. E o mundo se empobrece gastando $1 trilhão por ano em preparativos para a guerra e empregando talvez metade dos cientistas e altos tecnólogos do planeta em esforços militares. Como explicaríamos tudo isso a um observador extraterrestre imparcial? Que relatório faríamos do nosso gerenciamento do planeta Terra? Nós ouvimos a argumentação feita pelas superpotências. Sabemos quem fala pelas nações. Mas quem fala pela espécie humana? Quem fala pela Terra? De uma perspectiva extraterrestre, a nossa civilização global está claramente à beira do fracasso na tarefa mais importante que enfrenta,
preservar a vida e o bem-estar de seus cidadãos e a futura habitabilidade do planeta. Mas, se queremos conviver com a probabilidade crescente de uma guerra nuclear, não deveríamos querer também explorar vigorosamente todos os meios possíveis para evitar a guerra nuclear? Não deveríamos considerar em toda a nação grandes mudanças nos modos tradicionais de fazer as coisas, uma reestruturação fundamental de instituições econômicas, políticas, sociais e religiosas? Nós chegamos a um ponto em que não pode haver mais interesses especiais ou casos especiais. As armas nucleares ameaçam toda pessoa na Terra. Mudanças fundamentais na sociedade, às vezes taxadas como nada práticas ou contrárias à natureza humana. Como se a guerra nuclear fosse prática ou se houvesse uma só natureza humana. Mas mudanças fundamentais podem claramente ser feitas. Estamos cercados por elas. Nos 2 últimos séculos, a escravidão abjeta, que estava entre nós há milhares de anos, quase foi totalmente eliminada em uma estimulante revolução mundial. As mulheres, maltratadas sistematicamente por milênios, estão ganhando gradualmente os poderes político e econômico tradicionalmente negados a elas. E algumas guerras de agressão foram impedidas ou encurtadas recentemente por causa de uma repugnância sentida pelo povo das nações agressoras. Os velhos apelos raciais, sexuais, religiosos e chauvinistas e o fervor nacionalista raivoso estão começando a não dar certo. Desenvolve-se uma nova consciência que vê a Terra como um organismo único e que reconhece que um organismo em guerra consigo mesmo está condenado. Nós somos um planeta.